família. Um lugar que era para ser de muita bênção, de muita paz, infelizmente é um termo onde a sociedade atual ela tá deturpando, ela tá simplesmente jogando na lama como se família fosse algo inventado recentemente, que é alguma coisa chata, colocando na cabeça de muitas mulheres de que elas são extremamente poderosas e elas não precisam de homem nenhum, e isso acaba fugindo de algo que foi o próprio Deus que idealizou. E isso eu quero trazer para vocês aqui como referência o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 24, na Nova Versão Transformadora, que diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. E esse versículo ele me chamou muita atenção por vários aspectos, até pelo que aconteceu antes. Porque olha só, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia Bueno, eu sou estudante de teologia, eu sou casada, sou mãe de 2, tenho a minha família maravilhosa, agradeço a Deus todos os dias. E esse canal ele vem pra te ajudar você a se conectar com Deus de uma forma leve, pra você aprender a se apaixonar pela palavra de Deus, assim como eu venho ficando cada vez mais apaixonada, porque é lindo. E faz o seguinte, já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai soltando aqui ao decorrer da semana, dos meses, porque eu tenho certeza que vai te tocar de alguma forma, vai te tocar, porque se esse vídeo apareceu para você é porque talvez você esteja precisando ouvir essa palavra. E eu acho muito legal que se a gente voltar um pouquinho, ali no versículo 18 diz o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Depois disso ele traz uma sequência dizendo que Deus formou os animais da terra, os animais selvagens e tudo mais, e trouxe-os até o homem, pro homem dar nomes, ou seja, ele viu que Adão estava sozinho, e aí o que Deus faz? Traz todos aqueles animais ali para que Adão possa nomeá-los, ou seja, então Adão começou a ter uma companhia, estava ali rodeado de seres vivos, certo? O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, apesar de estar cheio de seres vivos em volta dele, Deus viu que tinha algo faltando para Adão. Ele tentou até trazer ali os animais para ver se era isso que estava incomodando Adão, e não era. Então os animais não supriram essa necessidade de Adão de ter uma companheira, de ter alguém ali, de ter uma intimidade com alguém. E aí a gente continua com aquela história de que o Senhor fez Adão cair num sono profundo, e aí enquanto ele dormia, tirou uma das costelas, fechou o espaço, e da costela fez uma mulher, e a chamou de Eva. E aí Adão ficou extremamente feliz, falando, né, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirado do homem. E aí entra o versículo lá de que o homem deixa o pai e mãe se tornará um só. Só que aí eu te pergunto, por que é que Deus coloca na Bíblia, lá em Gênesis, que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um só? Se nem Adão e nem Eva tinham pai e mãe, porque isso já é um mandamento bíblico de Deus desde quando Deus criou o sentido de família. Quando Deus criou a instituição família, ele já criou do jeito certo. Ele não foi moldando, ele já criou como era para ser feito. E aqui também a gente já começa a perceber que é muito claro de que o casal, ele foi feito para se completar, porque Adão não se sentia completo, Adão não se sentia feliz. Aí Deus vai lá e cria a mulher para que eles se sintam completos. Então o casal ele tem que se completar. Olha que lindo isso. E aí, infelizmente, que nem eu falei, tem muitos movimentos que trazem principalmente para a cabeça da mulher que a mulher não precisa de homem, que ela é autossuficiente e que ela consegue viver a vida dela de boa sem precisar de macho nenhum. É isso que a gente escuta, né? Isso é tão triste. Enquanto tem mulheres que amariam ter a companhia de um homem, talvez porque nunca encontraram um amor ou porque perderam um amor verdadeiro por causa de algum acidente, alguma coisa e perderam essa pessoa. Tantas mulheres que queriam ter um abraço para chegar no final do dia e poder se encostar, ter alguém com quem poder desabafar e chorar no ombro, sabe? Ter alguém com quem dividir as alegrias da vida. E infelizmente a gente vê que enquanto tem mulheres assim, querendo isso, porque sabem que isso é uma necessidade, sabe que isso é algo que Deus instituiu e tá na Bíblia, tem movimentos que tratam isso como se fosse futilidade, que a gente não precisa de homem. Não cai nessa não vai nessa onda. É maravilhoso você ter alguém com quem compartilhar as vitórias do seu dia. Mas aí entra aquela coisa, saiba escolher. Porque infelizmente muitas mulheres atravessam os pés pelas mãos. Elas, por exemplo, na sua adolescência ou já quando estão adultas, saem tendo relacionamento íntimo com tudo quanto é homem que vê por aí. E aí acaba engravidando de um. E aí tem que ficar relacionando com ele, tem que acabar se ajuntando com essa pessoa. E aí por se juntar com essa pessoa descobre que ele não era um tão bom cara assim. Mas por quê? Porque pulou todo o processo de que Deus tinha ali. Simplesmente foi fazendo do jeito que queria.
primeira coisa que eu até quero te falar, assim, muito importante, você mulher, que você tá aceitando a condição de estar morando com um homem só juntada, não aceita mais isso. Senta e conversa com essa pessoa, com esse homem, senta e conversa e explica qual a importância do casamento. Porque, gente, se ele te ama mesmo, ele vai casar contigo. Ai, Paty, mas é o homem que tem que pedir isso. Só que, meninas, tem que entender que tem muitos homens que eles veem isso no pai e na mãe. Eles têm referência de pai e mãe que foram ajuntados. E aí, pra eles não tem necessidade nenhuma. Por que eu vou pedir em casamento? Por que eu vou gastar com casamento? E pra eles tá normal. Então, não tem problema você sentar e ter um diálogo com esse homem. Mas não aceitar mais se submeter a viver no mesmo espaço com um homem que depois que você conversar, ou simplesmente ele às vezes fala assim pra você: não, pra que casar? Pra casar pra quê? Pra quê? É só um papel. É só uma aliança. Ele não te ama de verdade. Porque ele não tá disposto a fazer isso por você. Porque é o seguinte, você que tá aí juntada, eu tenho certeza que a maioria das meninas que estão assistindo aqui que estão juntadas. Quantas vezes em brigas, simplesmente cada um foi pra um lado, meio que se separaram. No final das contas, pode até ter voltado, mas quantos casos a gente escuta de que eram juntados, deu uma briga, foi cada um pra um canto e acabou por ali? Por que isso acontece? Porque não tem um compromisso. Quando você é casado no papel, ali no cartório, bonitinho, você é casado perante a sociedade, você tem uma aliança ali, quando você tá nessa condição, quando acontecem as brigas, os desentendimentos, você pensa 1000 vezes antes de sair de casa. Pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Então, é uma segurança pra você. Não aceita estar juntada com alguém morando na casa. Esteja casada. Se programe pra casar. Porque essa é a maior prova de amor que o homem pode dar pra você. Então, Adão tava rodeado ali de animais, não tava satisfeito. Por quê? Porque existe uma diferença entre você estar rodeado de seres vivos e você ter um relacionamento íntimo. E Deus poderia, por exemplo, ter feito Eva a partir do pó da terra. Ou ter estralado os dedos e de repente aparecer. E por que ele fez a partir do homem? Justamente por causa disso. Por causa dessa intimidade, dessa conexão que homem e mulher têm. Marido e esposa foram criados para um cuidar do outro. Juntos, dentro de um lar, marido e mulher desempenham papéis distintos, só que são igualmente valiosos. Então, por exemplo, dentro da minha casa, o maior provedor é o meu marido. E eu vejo que aqui dentro de casa, essa é a função dele, ser o maior provedor, enquanto eu tenho a maior função de cuidar do nosso lar, de zelar pelo nosso lar. Então, para que ele possa ser o maior provedor, eu já deixo a comida preparada, eu deixo roupa limpa, eu deixo a casa organizada, porque ele trabalha de dentro de casa. É o meu papel deixar tudo lindo, tudo perfeito, para que ele possa desenvolver o maior potencial dele para prover cada vez mais o nosso lar, entende? Então cada um tem um papel diferente. No começo, quando eu larguei praticamente tudo que eu fazia, principalmente que me gerava um renda, para abraçar mais a causa de cuidar da minha casa e de vir aqui para esse canal para poder trazer a palavra para vocês, eu me senti muito mal, porque eu falava, caramba, eu podia estar colocando mais dinheiro dentro de casa e eu abrir mão dos meus clientes e tudo mais, só que eu senti que foi um chamado. E aí, depois de um tempo, eu entendi que não é que o meu papel é inferior ao do meu marido, é que se a casa não estiver limpa, se a comida não estiver feita e se ele não tiver roupa pra usar e ele tiver que fazer todas essas coisas, ele não consegue prover, entende? Então, a gente tem diferentes funções, mas igualmente valiosas dentro de casa. E aí eu quero entrar aqui numa área um pouco mais, não é delicada, mas que é o mandamento de Deus, que é: por isso o homem deixa pai e mãe. E o que quer dizer isso? Que a partir do momento que você casa, o seu relacionamento conjugal, ele passa a ser mais importante do que o seu relacionamento com os seus pais. E isso não significa que a gente vai abandonar os nossos pais, porque muitas pessoas, elas veem isso como extremismo. Então assim, nossa, quer dizer então que agora eu vou casar e eu vou abandonar os meus pais lá? Não, gente, não tem nada a ver com isso. Mas significa que o seu marido está acima dos seus pais, dentro da sua vida, dentro da sua lista de prioridades. Então o casal, ele tem que ter essa independência saudável de sair da casa do pai e da mãe, tanto o homem quanto a mulher também, porque aqui ele diz, né, por isso o homem deixa pai e mãe, só que isso também se refere à mulher, porque aqui ele diz que os dois se tornam um só, então consequentemente isso acaba sendo pra mulher também. Então a mulher, ela precisa deixar um pouco aquele apego emocional, aquela dependência financeira, aquela dependência em vários aspectos de pai e mãe, e estar junto com o marido. O marido é a prioridade da esposa e a esposa é a prioridade do marido. Nossa, mas eu tenho filhos e os meus filhos são a minha prioridade. Gente, eu tenho 2 filhos, então eu sei o que eu tô falando. Os meus filhos não são a minha prioridade. A minha prioridade é o meu marido, porque se não fosse pelo meu marido, não teria os meus filhos. E os nossos filhos nós estamos criando porque um dia eles vão crescer e eles vão embora. Por quê? Porque eu quero ensinar a eles que quando minha filha casar, a principal pessoa da vida dela é o marido dela. Quando meu filho casar, a principal pessoa da vida dele é a esposa dele. E pra isso eu quero ensinar eles como escolher, como que encontra um parceiro ideal pra vida. Porque assim, gente, você não
vai encontrar um parceiro ideal pra sua vida onde você vai poder falar com clareza que sim, a pessoa mais importante da minha vida, por exemplo, é o meu marido, se eu encontro ele na boate. Então você tem que saber aonde escolher, aonde procurar o seu marido e a sua esposa. E eu quero ensinar isso pros meus filhos. E aí depois que eles forem, vai sobrar eu e meu marido. Vai ser eu e ele até que a morte nos separe. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: a mulher vai procurar um homem que a trate do jeito que o pai trata ela, ou a mãe dela. Então, por exemplo, muito provavelmente a minha filha, quando ela for conhecer um rapaz, ela vai buscar em um rapaz, pelo menos, a forma com que o meu marido me trata. Se é muito bem tratado. Porque, infelizmente, tem famílias que o jeito que o pai trata a mãe, a mulher fala assim: pelo amor de Deus, eu não quero alguém parecido com meu pai. Mas eu quero que a gente seja exemplo a ponto de a minha filha buscar alguém tão bom quanto ou melhor do que o pai dela. E o meu filho é a mesma coisa. Eu quero que ele trate tão bem a esposa da forma com que o pai dele trata a mãe dele. Então a gente tem que ser o espelho, o reflexo das futuras gerações. As decisões que você toma agora podem prejudicar ou podem facilitar a vida de seus filhos e de toda uma geração. A partir do momento que você tem filhos, não é mais só sobre você. Nada mais é só sobre você. E aí o versículo continua dizendo: e une-se a mulher. E isso significa aquela fusão, aquela coisa de estão juntos e nada separa. São duas vidas, duas histórias, duas personalidades, às vezes completamente diferentes, e dois propósitos. É uma aliança que simboliza o compromisso, sabe? E aquele compromisso de apoio, de amor e principalmente de cuidado. E o que significa a palavra unir? Significa que apesar de ter as diferenças, apesar dos desafios, o casal vai permanecer ligado, trabalhando junto como uma equipe, não é uma competição. Amiga, dentro do teu casamento não tem que ser uma competição de quem é mais forte, quem é mais inteligente, quem é mais provedor, quem é mais isso. Vocês têm que trabalhar em equipe. No que você é boa que ele não é, ajuda nessa parte. No que ele é bom que você não é, se complementem. Para daí sim, a partir desse trabalho em equipe, vocês possam desfrutar juntos de momentos de alegria. E por fim, o que é tornar-se uma só carne? Ou os dois se tornam um só. Isso aqui é o ponto-chave do propósito família, porque ele abrange um conceito de intimidade não só em questão corporal, que seria a intimidade física, sabe? Mas também a intimidade emocional e principalmente a espiritual. Essa é a mais linda. Quando o casal se une, eles experimentam algo, uma conexão que não tem uma explicação, que você só vai viver essa conexão com o seu cônjuge e com mais ninguém. Você nunca vai conseguir ter essa conexão com um pai, uma mãe, uma amiga, um filho, nunca. Essa conexão é única e exclusivamente algo que Deus proporcionou para um casal. Essa conexão espiritual, sabe? Então isso é uma dádiva de Deus. É aquela coisa de você ter total entrega e compromisso de um com o outro. E aí quando o casal anda junto, eles refletem exatamente o que já está escrito na Bíblia, da relação de Cristo com sua igreja. Então quando a gente fala que o homem é o cabeça da casa, quando fala que as mulheres elas têm que ser submissas ao homem, é aquele mesmo homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí eu te faço uma pergunta para você pensar. Como que você tem colocado o seu marido na lista de prioridades? Ele tá antes ou tá depois da sua família, dos seus pais? Sabe uma forma de saber isso? Uma vez eu vi isso e eu devia ter ficado quieta, né? Mas aí às vezes eu sou meio bocudinha, daí tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que a gente tem que escolher o momento de falar, tem que ter sabedoria. Eu estava no aniversário, e é aniversário de uma pessoa, uma mulher, e aí foi o momento de cortar o bolo. E ela cortou o bolo, ela já tava, sei lá, uns 20, 30 anos casada, não sei. Ela foi cortar o bolo, e aí quando ela cortou o bolo, gente, foi aquela coisa, né? Ah, pra quem vai o primeiro pedaço e tudo mais. Ela foi lá e entregou o primeiro pedaço pra mãe. Meu marido ficou do lado. E aí eu, né, ai gente, eu tenho que ter sabedoria pra falar as coisas na hora certa. Eu falei assim, uai gente, mas o primeiro pedaço é pro marido? Não! Pai e mãe é mais importante que marido. Aí naquele momento eu me segurei. Eu ainda tava no começo da minha jornada espiritual, não ia dar muito certo, né? Porque a gente ainda tem que ter mais embasamento bíblico pra poder debater essas coisas. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, se eu fosse fazer isso comigo, né? Ah, eu vou cortar meu bolo, vou dar o primeiro pedaço. Sempre vai ser pro meu marido. Sempre. Pra mim, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Coisas simples do dia a dia a gente percebe quando a gente coloca pai e mãe acima do marido. Ou então, por exemplo, você tem levado intrigas e discussões que você tem dentro de casa com seu marido pros seus pais? Eu fazia
fazia isso no começo. Gente, isso é péssimo. Porque daí os pais, eles tentam te aconselhar conforme a visão deles, do que você levou e principalmente conforme a vida que eles viveram. O que acontece dentro do seu relacionamento é com você e o seu cônjuge. E se você precisar de ajuda, você vai buscar Deus e algum guia espiritual. Outra pergunta que eu te faço: como é que você tá em questão de união com o seu marido? Você tá disputando com ele ou você tá sendo uma equipe com o seu marido? Para pra pensar nisso. E sobre tornar-se uma só carne, como que tá o seu relacionamento íntimo, físico, emocional e espiritual com essa pessoa que você ama? Tem alguma brecha aberta em uma dessas 3 áreas? Teu relacionamento íntimo, físico, faz quanto tempo que vocês não têm relação? O teu relacionamento emocional, você tem contado o seu sentimento, as suas dores, os seus medos pro seu marido, ou você quer que ele adivinhe tudo? Gente, essa coisa de querer que o homem adivinhe é perigosíssimo pro casamento, porque o homem não vai adivinhar. Quer ver uma coisa boba que a gente faz aqui em casa? Toda vez que vai chegar data comemorativa, por exemplo, é o meu aniversário, eu monto um grupo. Gente, isso é sensacional. Toda vez que eu conto pra alguém, as meninas falam assim: gente, por que eu nunca fiz isso antes? Eu monto um grupo de WhatsApp, só eu e meu marido, coloco presente de aniversário. Eu mando, tipo, umas 5, 6 sugestões de presente, desde coisinha baratinha até presentes caríssimos. E aí vai do bolso dele, vai do que ele quiser comprar pra mim naquele momento. E eu dou várias opções pra ele, com link, com tamanho, com cor, tudo. Se eu quiser uma roupa, eu já coloco o link pra ele e coloco a especificação, tamanho tal. Ah, eu quero, sei lá, um celular. Uma vez eu coloquei um iPhone, acho que era o iPhone 13 quando lançou. Coloquei qual era a cor que eu queria, sabe? Então eu coloco tudo detalhadinho. E eu vou lembrando, ó, falta tantos dias, hein? Falta tantos dias pro meu aniversário. E aí tem gente que não concorda com isso. Fala: não, é obrigação do homem lembrar. O homem não vai lembrar. Para de querer que o homem adivinhe as coisas. Conversa. O quanto meu relacionamento mudou depois que eu comecei a fazer isso. Porque a minha linguagem do amor é presentes. Então, às vezes, tem uma data comemorativa, eu só mando o presente baratinho. Porque eu não quero que ele compre algo caro pra mim, mas eu quero que ele lembre, ele tenha um esforço de clicar no botão e comprar, ou então ele sair pra ir comprar numa loja, ele comprar pra mim, e aí ele me trazer. Uma vez eu pedi pra ele, era uma data, do que era? Eu nem lembro o que era, mas eu queria uma prensa francesa pra fazer café e pra fazer leite espumado. E aí mostrei pra ele tudo que eu queria, e ele pegou e foi numa lojinha aqui de Foz, comprou, empacotou bonitinho e me entregou. Não é caro, mas ele teve o empenho de fazer isso, mas ele sabia o que comprar porque eu falei o que eu queria. E aí isso melhorou tanto nosso relacionamento aqui em casa, gente. E a sua intimidade espiritual? Vocês estão orando juntos? Nossa, no começo, pra mim, orar junto com meu marido era muito difícil. E no começo, eu digo, há um ano e meio pra trás, vamos dizer assim. Porque antes, a gente ia na igreja, né? Eu nasci na igreja, você já conhece a minha história. Mas eu não tinha aquele relacionamento com Deus. Eu comecei a me aproximar verdadeiramente dele em 2022 pra cá. E levou mais de um ano, praticamente, pra eu conseguir pegar na mão do meu marido e nós dois juntos fazermos uma oração. Eu tinha muita vergonha, porque a gente não tava em intimidade espiritual ainda. E desde que a gente começou a fazer isso, as coisas estão fluindo dentro do nosso lar. E eu quero te dar algumas dicas de como você melhorar todos esses aspectos na sua vida. Primeiro, tenha tempo de qualidade. Se você tem filhos, bota os filhos pra dormir cedo. Ó, aqui em casa a gente tem uma rotina muito bem estabelecida, porque as crianças ficam o dia inteiro na escola. Então eles entram pra escola às 7h30 da manhã. Das 7h30 às 8h30, né? Depende do horário que a gente acorda. Mas eles chegam em casa, mais ou menos 6h30, 6h40, eles tomam um banho, a gente dá janta, a gente conta uma historinha, brinca com eles. Aliás, brinca primeiro, depois conta uma historinha, vai apagando as luzes, vai deixando um ambiente mais calmo, liga uma musiquinha, a gente sempre deixa um barulho que é bem legal, que é chuva com louvor. Pesquisa aí no YouTube, você vai ver, chuva com louvor. É muito gostoso de deixar, eles amam assim pra dormir. E a gente liga, deixa no quarto e tal, e vai baixando as luzes. Questão de 8 horas, 8h30, eles estão dormindo. Pra gente isso é muito bom, por quê? Porque a partir das 9, tem muitas vezes que é o nosso momento. Às vezes a gente pega aquela semana extremamente corrida, que a gente trabalha assim, na parte da noite, vai estudando, vai dormir 1h da manhã, a gente trabalha muito, porque apesar de eu não estar sendo uma geradora de renda dentro de casa, é eu que faço participação no trabalho dele, então eu ajudo ele, vamos dizer assim, sabe? Eu não coloco uma renda direta, mas eu trabalho com ele. E às vezes a gente fica até 1h da manhã trabalhando junto. E aí chega na sexta-feira a gente fala: não, hoje a gente precisa dar uma pausa. A gente liga um filminho, faz uma janta mais especial, e aí senta no sofá, assiste alguma coisa. É o nosso momento, então tenha tempo de qualidade com o seu marido. Tenha uma comunicação aberta. Não fica pensando que ele vai adivinhar as coisas, não fica usando as entrelinhas, dando indireta. Fala, você tem boca, você tem inteligência e você tem o dom de persuadir para as coisas boas. Então usa esse dom para as coisas boas, não para ficar dando uma desculpa para ter que comprar mais uma peça de roupa, para ter que comprar mais não sei o que e gastar o dinheiro que não tem. Não, tenha uma conversa aberta, saiba falar, saiba dialogar. Coloque prioridade no seu casamento. O seu casamento é mais importante do que o seu relacionamento com seus parentes, com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Tudo, o seu casamento ele é mais importante. Faça uma oração em família, você e seu marido e seus filhos.
filhos. Todo dia pela manhã antes de sair de casa, a gente dentro do carro mesmo, eu pego da mão do meu marido, da mão da minha filha, ela dá a mão pro irmãozinho, ele dá a mão pro pai, a gente vai tipo uma rodinha dentro do carro mesmo, e a gente faz uma oração todos os dias antes da gente ir pra escola. E aí, às vezes a gente sai na pressa, a gente esquece, minha filha, papai, cadê a oração? Ela já cobra. Então tem esses momentos. Valorize o seu marido, não despreza ele, mulher do céu. Tudo que você despreza, você perde. Eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo de Rebeca. E dentro da história de Rebeca, a gente tem a história de Esaú, que desprezou a primogenitura dele e perdeu. Tudo que você despreza, você perde. Isso é bíblico. Eduque os seus filhos na fé, para que quando eles crescerem, eles possam encontrar um cônjuge assim como você encontrou. Ou para que lá na frente eles encontrem um cônjuge melhor do que o que você encontrou, caso não seja a perfeição. E tenha generosidade e prestação de serviço. Isso não é se humilhar para homem. Por favor, tira isso da sua cabeça, que você cozinhar, que você lavar a roupa, que você limpar a casa, você tá sendo inferior e você tá ali, sabe, sendo uma serviçal pro seu marido. Não. Isso é um papel muito importante, que o homem não consegue fazer. E se a gente faz esse papel, a gente deixa o homem provendo a casa. Pra mim, aqui super funciona, porque apesar dele prover a casa, quem cuida das finanças sou eu. Ele recebe todo o dinheiro, ele transfere, ele fica com um pouquinho pra ele, transfere todo pra mim. Então é eu que pago as contas, eu que gerencio, eu que faço isso. Se eu quero alguma coisa pra mim, eu não tenho que pedir pra ele. Só que eu tenho uma inteligência de saber, é o momento de eu comprar isso? Não, não é o momento. Então, sabe, aqui flui muito bem isso. E tomara que na sua família também possa ser assim. Porque, infelizmente, eu vejo muito isso. O homem trabalha, o dinheiro é dele. E a mulher nem rela, nem sabe quanto ganha. Eu não acho isso legal. Particularmente, eu não consigo achar isso legal. Porque a mulher, quando ela quer qualquer coisa, ela tem que ficar pedindo pro marido, sabe? A não ser que a mulher seja uma descontrolada e ela não sabe gerenciar as contas. Por um tempo eu fui assim. Só que minha ficha caiu. E eu falei pro meu marido, esse ano quem vai cuidar das contas é você. Eu não quero tocar nas contas. E aí, a gente fez isso pra eu amadurecer essa minha área, e depois quando eu reassumi, eu tive uma inteligência muito superior de como lidar com as contas aqui de casa, apesar de eu não estar gerando tanta renda assim pra dentro do meu lar. Isso flui demais. E por fim, peça ajuda do Espírito Santo. Tudo que você precisar, pede pro Espírito Santo te ajudar. Ele tá aí do teu ladinho, é só pedir pra ele. Só que você tem que estar mais sensível pra você poder ouvir o que ele tá dizendo pra você, pra onde você tem que caminhar, o que você tem que fazer. Use esse versículo como uma âncora sólida para esse mundo que tá virado de pernas pro ar. Porque isso aqui é um embasamento bíblico. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Homem e mulher. Que deixam seus pais para se tornarem um. Isso é bíblico. O resto não é. Ah, Paty, mas eu tenho uma mãe doente, ela é sozinha, não tem ninguém pra cuidar dela, e ela vai precisar morar na nossa casa. Você já conversou com seu marido sobre isso? Cada situação é uma situação. E a única pessoa que vai saber te ajudar nisso é o Espírito Santo. Mais ninguém. É só ele que vai te dar direcionamento correto. Isso que eu tô falando é pra uma família comum, como a maioria de todas nós. Que tem pai e mãe, e não tem ninguém doente precisando disso. Isso aqui é numa situação comum. Agora, quando tem situações incomuns, peça ajuda pro Espírito Santo. Pra saber o que fazer e não atravessar os pés pelas mãos e não se arrepender depois. Então, que o Senhor Deus nos guie e nos capacite para viver de acordo com os planos que Ele tem para nossa vida. E principalmente para a gente conseguir seguir esse plano lindo que é a família. E que Ele nos conceda a sua graça para que a gente possa cumprir a sua vontade em nossas vidas e na vida da nossa família. Que a paz e a bênção de Deus esteja dentro da sua casa. Se você ainda não constituiu uma família, que Deus te abençoe para que você encontre o homem certo para constituir uma família linda. Se você já é casada, que Deus abençoe o seu casamento. Se você está passando por conflito, que o Espírito Santo te guie para que você possa, de uma vez por todas, restaurar esse relacionamento. E se você já está num relacionamento bom, se apegue ao Espírito Santo e que isso nunca, jamais deixe de existir, essa paz, essa união, essa felicidade dentro do seu lar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e eu te encontro no próximo vídeo.